Olá, mais uma quinta-feira, nosso encontro fraterno. O coração já está muito aquecido. Cada um que entra aqui, adentra nessa sala, é uma felicidade. Fora os amigos espirituais que estão aqui nos amparando, nos dando esse sustento, esse amor divino. Então, a gente fica muito feliz pela oportunidade que Deus vai nos dando de estarmos aqui, nessa família fraternal. E nós estamos hoje no 196º encontro, hoje com um amigo muito especial, um irmão querido, de muito tempo, João Luiz, de Cachoeira Paulista. Na verdade, gente, ele já é bem conhecido nosso, né? Já esteve aqui 3 vezes. Ele esteve em abril de 2022, falando sobre rumos que escravizam e rumos que libertam. Depois ele voltou em novembro de 23, falando sobre o pão da vida, todos têm fome. Em janeiro desse ano, ele voltou e falou sobre recomeços. E hoje, a nosso convite, ele vem para falar da necessidade de viver. Então, nós temos muito que agradecer, né? Vamos fazer a nossa prece para agradecer por essa oportunidade. Então, convido a todos a fecharem os olhos, acalmar mais ainda o coração, nessa harmonia de pensamentos, de comunhão, de amor. Buscar a figura de Jesus, nosso mestre querido, que nos dá o sustento. Buscando a sua figura, acalma ainda mais os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E assim, ficarmos ainda mais abertos às reflexões da noite, que certamente o nosso querido irmão vai trazer suas palavras, os teus pensamentos, todo o seu conhecimento, experiência de vida, em cada som, cada letra, carregada ali de afeto e de amor. É um colo que nos pega. É um irmão que sempre presente em nossas vidas. Que Deus o abençoe, que a espiritualidade amiga, responsável por esse trabalho, o inspire, o envolva, para que possa transmitir todo o seu conhecimento. E assim pedimos a permissão por essa equipe amorosa para mais um encontro fraternal. Que assim seja, graças a Deus. Eu fico muito emocionada quando falo desse meu irmão, porque a gente tem muita história, né, junto, assim como muitos de vocês aqui, né, Graça? Então, tem muita gente aqui. Então, o nosso carinho por ele é grande. Deixa eu só pedir aqui que todos fechem o microfone, por gentileza, para não retornar o som. Vou deixar só do João aberto aí, que ele vai começar a falar. Então, quando fala assim, necessidade de viver, não poderia ter uma pessoa melhor para falar sobre isso para a gente hoje. João, é com você, viu? Um abraço, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Rosana, minha querida, de tantos anos. A gratidão a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais, aos anjos do Senhor, e a alegria em poder estar aqui com corações também tão queridos, muitos que aqui estão, que fazem parte também da minha história, e outros que farão hoje parte da minha história a partir de então, né? E a Rosana falou a respeito de música, de poesia, né? E nós vamos começar cantando, então, para introduzir a nossa conversa. Se você é triste e tem problemas e quer chorar, chore só um pouco, depois sorri e vem aqui cantar. Tão linda é a vida se a gente canta
e quer amar. Para ser feliz é preciso amar, sorrir e cantar. A vida é difícil, mas Jesus existe para nos socorrer. A alegria, gente, porque a alegria ajuda a viver. Papaiá, 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 papaiá. Porque a alegria ajuda a viver. No livro Recados do Além, da psicografia de Francisco Cândido Xavier e pelo espírito de Emmanuel, há uma página em que Emmanuel narra que um discípulo perguntou ao seu mestre: Mestre, a morte existe? E o mestre respondeu rapidamente: Não, a morte não existe. A vida é uma criação imortal de Deus. Sairás da morte quantas vezes forem necessárias, mas jamais conseguirás sair da vida. Mas após breve pausa, o discípulo reiterou a pergunta. Então, a morte não existe. E desta feita, o mestre assim respondeu: Sim, a morte existe, num certo sentido que nos cabe aceitar. A criatura que deixa de amar começa logo a morrer. Amar a Deus, amar a Jesus, amar aos Espíritos do Senhor, amar a vida, amar a natureza, amar os animais, as flores, amar o sol, a lua, amar o nosso próximo, amar a nós mesmos. Esta é uma condição do viver. Porque Deus nos criou para a vida, e a vida, podemos dizer, somos nós. A filosofia budista, numa de suas expressões, diz: a vida é você. A vida sou eu, a vida é você, a vida somos nós. E se Deus nos criou para o amor, viver é amar. Amar é viver. Madre Teresa de Calcutá, líder católica e hoje santa na Igreja Católica, Santa Teresa de Calcutá, ao ser perguntada sobre o amor, sobre o amar, ela disse: amar deve ser tão natural quanto viver e respirar. Se Deus é amor, diz João Evangelista, aqueles que não amam a Deus, então não conhecem a vida, porque Deus é amor. Então, Deus nos criou para o amor, então a nossa vida ela deve ser vivenciada no amor. Mas de onde tiramos este título, necessidade de viver? Esta expressão vem de uma resposta dada pelos espíritos a Allan Kardec na questão 703 do Livro dos Espíritos, que é uma obra básica da doutrina espírita, e tem 168 anos, datada de 18 de abril de 1857. E na questão 703, Allan Kardec perguntou com qual objetivo Deus deu a todos os seres o instinto de conservação, ou o instinto de sua conservação, né? Com que objetivo Deus deu a todos os seres vivos o instinto de conservação? Vejamos a resposta. Porque todos devem concorrer com os desígnios da providência. É por isso que Deus deu a necessidade de viver. Além disso, a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente,
sem se darem conta. O instinto de conservação é uma lei da natureza? Sem dúvida. Deus deu a todos os seres o instinto de sua conservação. Em alguns, ela é puramente maquinal. Em outras, ela é raciocinada. E nesta questão 703, com qual objetivo Deus deu a todos os seres o instinto de conservação, a própria expressão dos Espíritos já diz no início, porque todos devem concorrer com os objetivos da providência. Fomos criados por Deus para viver, não para ficarmos parados, não para estarmos estanques no mesmo lugar. A inércia nos tira a possibilidade de viver em movimento. Movimento este que não se faz simplesmente quando nós andamos de um lado para o outro. Naturalmente, nós agora estamos em movimento, estamos vivendo, embora cada um no seu lar, na sua casa, através de um recurso tecnológico, mas há um movimento nosso mental, há um movimento nosso emocional, sentimental. Estamos usando nesse momento a nossa inteligência, a nossa capacidade intelectual de absorção dos conceitos. Estamos trabalhando na intimidade as nossas emoções, fazendo com que aquilo que agora vai sendo falado, assim como a música que foi cantada, encontre referência na nossa vida. Porque nós desenvolvemos e construímos a nossa própria história, uma vez que somos construtores dos nossos próprios destinos. E a nossa história vai sendo escrita, gravada, não só pelas linhas da vida, ou na prática dos nossos atos diários. A nossa história vai ficando gravada em cada um de nós. Isso chama-se historiografia espiritual. É a história espiritual de cada um de nós. O que está escrito na nossa alma e que Deus conhece, Deus sabe. Então, quando nós estamos aqui, mesmo parecendo parados dentro das nossas casas, né, e através deste contato tecnológico, mas há um movimento, nós estamos vivendo. A vida passa por nós e nós estamos vivendo a nossa existência, a nossa vida, aproveitando cada instante. As palavras adentram a acústica auditiva, a nossa capacidade de ouvir. As palavras que têm um significado são entendidas pela nossa capacidade de inteligência, do ser pensante, que raciocina, que usa lógica. Mas esta palavra que agora foi ouvida e levada ao cérebro para ser decifrada no entendimento do vocábulo e do seu significado, ganha um significado a mais quando adentra a nossa alma, o nosso coração e a nossa sensibilidade. E aí este conceito se amplia não só para o seu significado gramatical ou literário, mas faz ressonância no íntimo da nossa alma, lembrando aspectos do nosso viver. Isso é viver. Desde que nós aqui chegamos, pelo berço, e um dia sairemos daqui pelo túmulo, nós estamos escrevendo a nossa história. A nossa história está interrelacionada com outras histórias. Naturalmente, hoje, somente pelos rostos até, que já vi há pouco, pelos cumprimentos, pela troca de olhares, pelos sorrisos, a minha noite será diferente. O meu anoitecer será diferente. Viver esse instante está tendo um sabor especial. E por isso Deus nos criou, para que nós possamos viver de forma especial cada um dos momentos que vivenciamos, a vida, a nossa existência. Então, quando eu respondo os Espíritos ali que Deus deu a todos nós a necessidade de viver, há um plano, há um propósito, não é em vão. Eu gosto muito de uma frase, muitos já devem ter lido, porque hoje
pela internet, pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a gente recebe muitas frases, né? Elas são colocadas em pequenos posts, em pequenos cartazetes, mas eu vou repeti-la aqui. As pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão. As pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão. A nossa vida tem um propósito. Assim como aqueles que conviveram conosco e que já chegaram a passar pelo túmulo, deixando o corpo físico na terra e retornando em espírito e em alma para o plano espiritual, para a casa do Pai, para a casa do Senhor, para outra vida, chamemos como queremos chamar, também deixaram as suas histórias e tinham um propósito na sua vida. E como nós sabemos, há sempre um propósito no tempo de Deus. O tempo de Deus que nem sempre é o nosso, porque nós queremos entender este tempo, queríamos mais tempo, queremos conviver com aquele companheiro mais tempo. Eu, de vez em quando, penso isso, né? Rosana conheceu bem meu pai, 7 anos e meio, já seu tutu, já partiu para o plano espiritual, e de quando em quando ainda vem aquele gostinho por dentro, não dava para ficar mais, né? E a gente sabe que as pessoas vêm e vão, ninguém vem e vão, e há um tempo para se chegar e há um tempo para partir. Há um tempo para que nós adentrarmos a nossa vinda, né, para a Terra e há um tempo para nós retornarmos. Mas para todos nós há essa necessidade de viver. Nós jamais deixaremos de existir, como disse Emmanuel na página inicial, sairemos da morte quantas vezes forem necessárias, a vida é imortal, então ela jamais se extinguirá. Mas essa necessidade de viver, hoje, falando do instinto de conservação, fala do aproveitamento da oportunidade. Fala da chance que estamos tendo todos nós, desde que aqui chegamos, desde que aqui aportamos, para uma passagem transitória pelo planeta, mas onde temos um objetivo, um propósito, que é de viver. E o que é viver? Relembrando aqui, Richard Simonetti, um orador espírita, também escritor espírita da cidade de Bauru, e já desencarnado. Muitas pessoas se submetem a existir, mas não vivem. Viver não é tão somente existir, nem sobreviver. Como alguns dizem, estou tocando em frente, estou levando, estou indo. Hoje eu recebi essa resposta novamente de uma pessoa quando adentrei um sacolão de hortifruti. Como é que está? Estou indo. Né? Então, muitos continuam respondendo, estou indo, estou levando, estou indo em frente, né? Até quando Deus quiser, estou na fé, estou na vontade de Deus. Tudo bem, quando nós colocamos o nome de Deus, parece que, de alguma forma, nós damos um colorido mais especial à nossa fala. Porque falar de Deus é muito bom, mas o sentido, a tônica da frase é que vai fazer a diferença. Né? Nós podemos dizer até para alguém, vai com Deus. Quando estamos nos despedindo de alguém, né? Ou Deus o acompanhe, que seria mais correto dizer. Né? Mas nós podemos estar também numa estrada, numa via pública, né? De rodoviária, e quando os carros por ali estão ultrapassando e alguém tenta nos ultrapassar e vem piscando o farol atrás de nós, querendo que a gente saia do caminho, e assim que a gente consegue ir para a direita, saindo do caminho para que aquele outro consiga passar com o seu carro, talvez muitos possam dizer, vai com Deus. Mas naquele momento, vai com Deus, vai ligado a uma raiva, um certo rancor, né? Se a gente tivesse oportunidade de poder parar e falar com a pessoa, talvez dissesse alguns impropérios, por que você estava me apertando tanto, né?
Então, viver não é só existir, nem só sobreviver. Mas é descobrir que a cada amanhecer há para nós uma mensagem de Deus. Cada amanhecer é um recadinho, um bilhetinho do nosso Pai para cada um de nós. Porque nós somos seus filhos amados, porque Ele nos criou pelo amor e para o amor. Se Deus é amor, como diz João Evangelista, se somos nós e fomos criados à imagem e semelhança de Deus, somos nós de essência divina. E o amor é de essência divina. Então, começar o dia amando. Acima de tudo a Deus, e nós demonstramos isso nas nossas preces, onde apresentamos louvores, onde apresentamos os nossos agradecimentos, mas também, naturalmente, rogamos, pedimos, temos algo a solicitar. Mas amando a Deus, amando a Jesus, que é nosso mestre, nosso amigo. Ouve as nossas lamúrias, os nossos lamentos, muitas vezes nos carrega no colo, e temos nós, ao nosso lado, o seu Evangelho, a Bíblia Sagrada, o Novo Testamento, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou seja, as palavras de Jesus que vêm direto ao nosso coração para matar as nossas fomes e a nossa sede. A nossa fome de pão, de paz, de luz, de amor. A nossa fome de ser visto, de ser notado, de ser amado, de ser reconhecido, de ser aceito, de ser compreendido, de ter alguém para amar, de ser amado por alguém. Porque viver e amar é estar com o outro, viver com o outro. E este outro não é só o que habita ou coabita conosco em nossa casa. Jesus nos disse: os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. Que vos ameis uns aos outros. Então, há necessidade de viver, mas não simplesmente para existir, cumprindo uma rotina prática e diária de coisas. De alguém que se levanta e dá conta, toca em frente, vai levando, vai indo, mas sem saborear cada instante, sem aproveitar os instantes que a vida nos propicia, embora muitos deles tenham, sim, diante de obstáculos, adversidades, situações conflituosas, um certo sabor um pouco amargo, um pouco mais difícil. Mas até mesmo estas situações da nossa vida são para o nosso crescimento, justamente para trabalharmos a razão e a emoção, para trabalharmos a lógica do viver, entendendo que se em tudo há um propósito, e há um propósito no tempo de Deus, em que nenhuma oportunidade é e será perdida, e de que, conforme disse Jesus, nenhuma ovelha de meu Pai, uma só, deixará de retornar ao bom redil, ao bom pastor, estamos todos a caminho. E viver faz parte desse processo de enfrentamento, do mexer-se, do renovar-se, do tentar mais uma vez. E, nesse sentido, muitos de nós sonhamos, temos sonhos, temos esperança, criamos até processos ilusórios, por assim dizer, né? Embora as ilusões estejam mais ligadas a um campo fantasioso, imaginativo, mas pelo nosso grau de entendimento, maturidade ou imaturidade, consciência ou inconsciência, às vezes nós acreditamos em algo, em algumas coisas que nos parecem serão aquelas que darão a nossa solução, mas aquele não era o caminho. Até o momento em que nós nos deparamos com outras verdades, fazemos o que se chama um retrocesso,
não no sentido de regredir, porque nós não regredimos, mas damos um passo atrás diante de algumas decisões na vida, e também isso faz parte do viver. E recorremos a Jesus, porque Ele é quem nos entende, quem sabe, assim como Deus, nosso Pai, Jesus nos enviou seu Filho amado para nos ajudar nesse nosso viver. E aí segue uma outra canção, chamada Súplica. Jesus, tu sabes todos os meus sonhos, a mágoa dos meus dias tão tristonhos, a dor para te buscar ainda aqui. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar nos sonhos que perdi. E tu, Jesus querido, me das força e graça para suportar a hora que então passa, para te encontrar nos sonhos que perdi. A luz que vem de ti clareia a estrada escura que construí no mundo de aventuras e que não mais desejo palmilhar. E só, Jesus amado, o teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. E só, Jesus amado, o teu sacrifício por todos nós será o benefício que poderá então nos sustentar. Jesus conhece todos os nossos sonhos, a mágoa dos nossos dias mais tristonhos, a dor para viver e para nos buscar ainda aqui. Mas é Ele que nos dá força para suportar a hora que então passa diante dos sonhos em que nos perdemos. E esta é uma luz que vem de Jesus, clareando a estrada escura, onde construímos um mundo de aventuras, de fantasias, de ilusões, e que não mais desejamos percorrer, porque nós queremos viver, e viver feliz. Viver de conformidade com as leis de amor que são regidas pelo universo em nome de nosso Pai. E cada um de nós tem essa capacidade, ou as muitas capacidades que temos, para realmente vivermos não só atendendo às necessidades primárias, ou chamadas necessidades primeiras, ou também materiais, ou de sobrevivência. Vamos lembrar aqui a pirâmide de Maslow. A base, as necessidades materiais, físicas, sobrevivência, sede, fome, sono. E aí seguem-se depois as necessidades sociais, de pertencimento, de vida em família, de relação de trabalho, de busca do conhecimento, até o momento do ápice desta pirâmide, que nos fala das necessidades de autoplanificação, ou de planificação interior, ou de completude, de nos sentirmos completos, de nos sentirmos bem por dentro. E o que é o sentir-se bem por dentro? É quando nós sentimos a paz. Uma paz consciencial, a paz de espírito, a paz da alma, que vem da compreensão da vida, que vem da resiliência, que vem, às vezes, até de momentos de renúncia, pelos quais todos passamos. Né? Todas as vezes que se fala em renúncia, ou abrir mão, conceder, que também
é uma parte desse processo, principalmente da vida em comum, né? Porque cada um de nós tem um gosto, cada um de nós tem um desejo, cada um de nós tem uma maneira de ser, de agir e reagir, e na convivência com o outro, seja na vivência mais intimista dentro do lar, ou numa relação um pouco mais ampliada para a vizinhança, grupo de trabalho, grupo religioso, sociedade, nós temos, às vezes, algumas situações em que nós temos a necessidade de viver abrindo mão, concedendo, para conviver bem. E aí eu sempre me lembro de uma historieta que conta sobre um casal que, completando 50 anos de casado, uma coisa que na atualidade hoje, né, até de se estranhar, porque os casais se separam com pouco tempo, mas, enfim, esse casal com 50 anos de casado foram entrevistados. Esse casal foi entrevistado por um jornalista. E o jornalista perguntou ao marido qual o motivo do sucesso daquele casamento. E ele respondeu que, para ele, o sucesso do casamento vinha de uma atitude sua. Ao comprar o pão, e era aquele pão tipo bengala, né? Onde ele cortava o bico do pão e dava para a esposa comer, embora ele gostasse muito do bico do pão, mas ele sempre dava para ela comer o bico do pão durante esses 50 anos. Então foi perguntado a ela qual o motivo, então, da parte dela. E ela disse: eu como o bico do pão que ele me dá há 50 anos, mas eu detesto. Mas, para agradá-lo, ela comia aquele bico do pão, porque ele estava ali querendo fazer o seu melhor. A necessidade de viver nos traz alguns aprendizados, né? De perceber que cada um está num ponto da estrada. E que cada um de nós, embora todos estejamos na mesma estrada, mas cada um num ponto da estrada. Por isso que, dadas as nossas diferenças e a convivência com os diferentes, alguns dizem viver é difícil. Meu avô dizia que viver é fácil, conviver é que é difícil. Mas viver, como dissemos, não é só cumprir uma rotina, um roteiro prático de coisas. Não é simplesmente andar de um lado para outro, dentro de uma casa ou na nossa cidade, fazer uma série de coisas, cumprir uma série de compromissos, atendendo somente à base da pirâmide de Maslow, ou seja, atendendo somente necessidades materiais, físicas. Nós vamos, então, para as demais necessidades sociais, pertencimento, trabalho, convivência, até o momento em que falamos dessa necessidade de autocompletude. E as experiências de cada um de nós e de todos nós nos trazem circunstâncias, como dissemos há pouco, nem tão saborosas, no sentido de um bom sabor. Às vezes, a vida está temperada com algumas situações que nos fazem sofrer. A dor de existir, segundo Lacan, a dor de viver, de conviver, a dor de passar por certas experiências, machucando o coração, machucando a alma, e aí a despedida de entes queridos, ou o acometimento de enfermidades, as dificuldades sociais, os conflitos familiares, humanos. São diversas as situações. Mas tudo vem para o nosso crescimento, mediante a nossa necessidade de viver, mas não só vivendo, mas crescendo, progredindo, evoluindo, ficando mais leve, ficando mais sereno, buscando a serenidade da vida. A Rosana foi e é professora, né, psicopedagoga, podem ter outros companheiros aí também, mas lembrando lá das nossas primeiras lições, hoje as crianças, parece que já quando nascem,
além de querer já a senha do Wi-Fi lá do hospital, né? Parece que já sabem de tudo. Mas na nossa época, pelo menos na minha, aquela dificuldade de pegar o lápis, né? Colocar na mão daquele aluninho, daquela criança, para aprender a escrever, para ter todo um desenvolvimento. E, num primeiro instante, a pegada daquele lápis ou daquela caneta de uma forma brusca, né? Lançando para a folha do caderno a escrita, ainda com garranchos, uma letra não trabalhada, e às vezes se firmando muito na folha. Eu tive colegas nesse sentido, me lembro da escola, né? E forçavam tanto que a folha rasgava. E provocava nas demais folhas marcas. Aquilo que você tentava escrever naquela folha ia escrito para a próxima folha, dado aquele rasgo. Mas ainda uma letra não trabalhada, né? E aí a professora vinha, traçava as linhas no quadro, a nossa folha pautada, para a gente fazer todo esse trabalho. Percebamos que a vida também tem disso. Tem coisas que a gente pega com muita força. A gente quer resolver. Vou viver, vou resolver, tem que ser agora. Vai deixar marcas. Não só por aquele instante, para os próximos instantes, para os próximos dias e às vezes para anos. E aí, se a folha rasgou, não tem como utilizar, a gente vai querer inutilizá-la para poder arrancar. Se ficou marcado, a gente não queria escrever, se foi de lápis, vamos querer apagar com a borracha, mas se foi de caneta e ficou errado, vamos querer de novo rasgar, a não ser passar aquele branquinho. Mas tudo isso faz parte das experiências da vida. Então, viver também tem essa experiência, né? Aproveitando esta metáfora aqui da escrita, do lápis, da caneta, do caderno, do livro, né? E lembrando, inclusive, mais uma vez, Madre Teresa de Calcutá, no jornal A Voz das Misericórdias, onde, quando ela ainda estava entre nós, deu uma entrevista, e dentre as perguntas que foram feitas a ela, uma delas é a seguinte: Senhora, qual a importância da sua obra? E ela respondeu: eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus, a vontade é dele. Eu sou apenas um lápis nas mãos de Deus, a vontade é dele. O que importa no lápis? O grafite. O grafite é o elemento essencial, é o elemento interno. Porque o lápis em si, externamente, número 1, número 2, número 3, Faber-Castell, colorido, né? Várias cores, ponta fina, ponta grossa. Mas aquele grafite, o elemento interno, o que dá sustentação para que o lápis desenvolva a sua função. E Madre Teresa ali se classificou como um lápis nas mãos de Deus, cuja alma, cujo espírito que ela mesma iria traçar nas linhas aquilo que ela entendia ser da vontade do Pai, da vontade de Deus. E nós estamos, aos poucos, nos encaminhando para cada vez mais percebermos o que é da vontade do nosso Pai. Que sejamos felizes, que sejamos vitoriosos, que nos amemos uns aos outros. E é interessante que esta expressão vontade do Pai, ela é utilizada por muitas pessoas, né? Respondendo dentro de um processo de fatalidade. Diante de situações, de problemas enfrentados, de obstáculos, ou de tudo que nos aconteça, algumas pessoas dizem, fazer o quê, né? É a vontade de Deus. Deus quis assim, Deus quer assim, Deus quer que sejamos felizes e vitoriosos. Mas, para os nossos momentos de aprendizado, Ele permite que nós passemos por aquilo que nós precisamos passar. Há uma música evangélica, eu não sei cantar, mas gosto muito. Se procurarem na internet, vão achar. E ela diz, Permissão de Deus, é o nome da canção.
permissão de Deus. Então, Deus permite a queda, a conquista, permite a perda, permite o ganho, permite o riso, permite a lágrima. É uma canção belíssima. Chama-se Permissão de Deus. Deus quer o amor, a vitória, quer que a gente viva bem, mas Ele permite que nós passemos por aquilo que realmente é necessário que nós passemos. E nunca coloca sobre os nossos ombros algo que nós não possamos suportar. Uma cruz mais pesada do que consigamos carregar. Por mais pesada que ela nos pareça ser, ela sempre está de conformidade com as nossas forças, que às vezes pensamos não tê-las, mas temos. E Deus só permite que as diversas situações e circunstâncias que precisam surgir nas nossas vidas para o nosso aprendizado venham quando nós estejamos preparados para isso. Nós nunca passamos por uma situação sem que estejamos preparados. A gente pensa que não estava preparado para isso. Meu Deus, está além das minhas forças. Eu agora não vou aguentar. Senhor, eu estou morrendo. Sim. Há alguns tipos de morte, que não só a morte biológica, Emmanuel chama de a morte do amor, aquele que não ama começa logo a morrer, mas a morte existencial, a morte do entusiasmo, a morte da alegria de viver, a morte do viver. Então, filosoficamente falando, há outros tipos de morte. E quando nós dizemos eu estou morrendo, não estamos ali cessando a vida no corpo físico, nós entendemos que é um processo de morte que nos faz sentir por dentro, na alma, um processo dolorido, uma ferida aberta, que demora a se fechar, e que nos traz, às vezes, uma respiração sôfrega, difícil, um processo depressivo, de decepções, de desilusões, de desencantos, como muitos irmãos nossos que acabam chegando à ideia do autocídio ou do suicídio, por diversas razões, e que nós, naturalmente, sem qualquer julgamento, pensamos sempre com muito carinho, orando por eles e por seus familiares. Porque Deus nos deu a necessidade de viver. A vida jamais se extinguirá, eles continuarão vivos. Mas este tema, necessidade de viver, fala deste processo berço-túmulo. Como estamos vivendo cada um dos nossos dias, como estamos abrindo os olhos a cada manhã, como estamos vivenciando cada instante, como estamos nos preparando para o correr das horas, do amanhecer ao anoitecer. E muitas vezes sentiremos, sim, o nosso coração reclamando, a alma reclamando. E aí vem uma resposta. Se meu coração reclama, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos se anuviam, penso em ti. Na minha dor, se tropeço nos caminhos, se meu rosto vai ao chão, se em minha alma é noite escura, penso em ti, meu Senhor. Mas se meu coração canta, penso em ti, penso em ti. Se meus olhos são risonhos, penso em ti, na minha paz. Se meus pés seguem ligeiros nos caminhos do amor, se em minha alma é sol dourado, penso em ti, meu Senhor. Pensar em Deus, pensar em Jesus, viver em Deus, viver em Jesus, viver no amor, e pelo amor e para o amor. Deus nos deu essa necessidade de viver, e nós temos todas as chances, oportunidades, capacidades, habilidades
condições para enfrentarmos isto. Os primeiros cristãos, à época de Jesus, com a necessidade de morrer, embora após o processo da morte, com os corpos rasgados pelas feras dos circos romanos, eles continuariam vivos, naturalmente, espiritualmente falando, mas testemunharam com a morte dos seus corpos físicos. E enquanto aguardavam aquele processo, aquela chegada, o seu momento, a sua vez, enfileirados, cantavam hinos de gratidão ao Pai e louvavam ao Senhor. Dizem-nos os Espíritos que hoje Deus não nos pede o morrer, mas o viver. A necessidade de viver e diante das circunstâncias difíceis, das arenas da vida, não mais dos ciclos romanos, mas das feras da existência que muitas vezes nos assustam e atemorizam, é preciso que nós enfrentemos enfileirados, cantando hinos de gratidão ao Pai e elevando louvores e hosanas ao Senhor. Que Deus nos abençoe, nos proteja. Que Deus, a cada manhã, como sempre, nos envia seus anjos para nos tutelar. Os anjos tutelares das nossas vidas, que Deus continue nos contemplando com o seu amor e a sua misericórdia. Independente do que estejamos passando, dos momentos mais difíceis, guardemos a fé. Como diz Meimei em muitas de suas mensagens, através de Chico Xavier, não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Nos mantenhamos com a fé, desfraldando a bandeira do Evangelho do Senhor, conforme a mensagem que vimos agora, só para aliviar a dor, a nossa dor. O vento balança a copa das árvores, os pássaros cantam melodia suave, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Vê quanta perseverança uma prece alcança, os espíritos cantam canções de esperança, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor, só para aliviar nossa dor, aliviar a dor. Pergunta a terra, ante a separação, para onde vão os mortos, afetos de um coração? Onde estão? Os homens clamam em coro, onde estão nossos queridos amores de tempos idos que o vento breve levou? E o fim do viajor, mergulhando no infinito, seria lápide fria as inscrições do granito? Retratos esmaecidos, vestes guardadas, recantos santificados, portas trancadas, as cadeiras reservadas, objetos ilesos, cordões de ouro em caixas de veludo mortos, presos. Onde estão? Neste quadro sombrio que reflete o desalento, nas cores do mausoléu, na moldura da tristeza, revoltas e desencantos, blasfêmias, dores, martírios, flores, tristezas, rosas, cravos, palmas, lírios, onde estão? Uma resposta desponta, soerguendo os corações, alevantando os homens, quebrando desilusões. Uma doce melodia ecoa nas paragens do infinito. É a doutrina dos espíritos
que esclarece, consola e vivifica. Onde estão? Com bom senso proclama a voz eterna da bondade e da justiça. A morte não existe, o espírito persiste, a individualidade sobrevive. O desencarne do espírito é apenas o voltar, a pátria espiritual para de novo a vida retornar. A lei da reencarnação é a grande oportunidade que o Pai Supremo concede por bondade, justiça e caridade. Onde estão? Na saudade compreensiva, na lembrança serena, na voz de um conselho amigo, na intuição amena. Estão por aqui, perto do coração, na esteira da eternidade, ou mais propriamente, estão. Alegria, gente, porque a alegria ajuda a viver. Muita paz. João, meu querido, muito obrigada, e que possamos, né, chegar ao final de uma experiência, chegar do lado de lá e poder dizer, eu venci, não é? Então, muito obrigada por essa oportunidade, com tanta riqueza, não só das reflexões, mas embalando nossos corações com as músicas, com a poesia. Deus te abençoe muito, viu? Muito obrigada mesmo. Podem abrir o microfone para agradecer o João aí, né? Muito obrigada, muito obrigada. Gratidão, João. Obrigada, João. Obrigada, Rosana. Gratidão sempre. Obrigada. Como sempre, João, tocando os corações com muita alegria, hein? Nós possamos ter uma noite assim, de muita paz, de muita calmaria, que esse encontro hoje nos trouxe. Um grande abraço e até semana que vem. Obrigado. Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite.